Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eu quero perguntar para você: você quer se manter na verdadeira fé até o fim da sua vida, sim ou não? Você quer se manter na fé, na verdadeira fé, até o final da sua vida, sim ou não? Só que a questão é que muitas vezes nós não sabemos qual é a verdadeira fé. Se você não souber qual é a verdadeira fé, alguém pode enganar você. Diga para quem está do seu lado: você precisa saber qual é a verdadeira fé, para que você não seja enganado. Você está entendendo, sim ou não? Se você não estiver fundamentado na verdadeira fé, você será enganado, e isso vai ser trágico para você. Não é toda a fé que salva, somente a verdadeira fé é capaz de salvar. Amém? Por isso que Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir. Como que teu filho vai ser católico se você não transmitir a fé católica para ele? Aliás, Deus está nos levantando na nossa nação brasileira, sim ou não? Todos nós ficamos felizes em ver tanta gente rezando na madrugada, ver tanta gente voltando para Deus. Eu quero dizer que sobre nós não estamos aqui de oba-oba não. Eu não estou aqui de oba-oba não. Você está aqui de oba-oba? Deixa eu falar uma coisa para você: na nação brasileira nós já fomos melhores. A nação brasileira já foi mais católica. A nação brasileira já foi mais cristã. E hoje, cada vez mais, o número de cristãos diminui. No nosso Brasil, cada vez mais diminuem os números de católicos. E os que se dizem católicos, muitos deles, você já sabe o que são. São aqueles que só fazem o censo, só fazem o IBGE. Sou católico, mas só apareço na igreja quando alguém morre, ou quando vai casar alguém, ou quando vai batizar alguém. É assim ou não é? Algumas pesquisas revelam que o número de católicos indo para as missas aos domingos é de 8%. Católicos. Portanto, deixa eu falar uma coisa importante para todos vocês que estão aqui. Se a fé católica está diminuindo no Brasil, a responsabilidade é nossa. Porque se a fé chegou ao Frei Gilson, é porque tive uma avó que transmitiu, eu tive um avô que me transmitiu, eu tive uma mãe que me transmitiu. Se nós pararmos de transmitir a fé, como que os nossos filhos terão fé? Porque antigamente se dava um tercinho de presente para o filho, hoje se dá um celular, hoje se dá um iPad. Se o número de cristãos está se perdendo, a culpa é nossa, porque em algum momento nós paramos de transmitir a fé. Eu estou falando besteira ou estou falando verdade?
Nós não podemos parar e desanimar de transmitir a fé. Sabe o que eu tenho escutado? Eu escutava isso muitas vezes até como pároco, e que muito me entristece. Eu não vou obrigar uma religião para o meu filho, eu sou católico, mas não vou obrigar para ele. Então quando ele crescer, ele vê se ele quer se batizar, ele vê se ele quer se crismar, ele vê se ele quer receber a Eucaristia. Sabe o que significa isso? A sua falta de responsabilidade de transmitir a fé para o seu filho, a falta de responsabilidade de transmitir a fé para essa criança. Então quer dizer que você vai esperar ela ficar grande para que ela tome a decisão. E por que também não espera ela ficar grande para tomar a decisão se ela quer tomar banho ou não? Se ela quer escovar os dentes ou não? Papais e mamães, vocês já tiveram que ensinar seus filhos a tomarem banho, sim ou não? Eles fogem do banho? Eles fogem de escovar os dentes? Se você deixar a critério do seu filho, ele vai para a escola para aprender a ler e a escrever, sim ou não? Só que você transmite, você obriga, você ensina, porque você sabe que é bom para ele escovar os dentes, você sabe que é bom para ele tomar banho, e você sabe que é bom para ele ir para a escola, aprender a ler e a escrever. Se é bom essas coisas, quanto mais bom é que teu filho tenha a fé. Então não espere ele crescer, transmita a fé para os seus filhos, transmita a fé para os seus filhos. Graças à minha mãe, porque eu dizia para a mamãe, não quero ir para a missa, e a mamãe me dizia, você não tem que querer. Uau! Você não tem que querer, você vai. Coisa que não está na tradição e não está na Bíblia, não dê crédito para ele, não dê crédito para ela. Não é possível que agora você vai achar que a Bíblia é mentirosa e que os YouTubers estão com a verdade. Não é possível que agora você vai achar que a Bíblia está mentindo para você e que agora o político está falando a verdade. Você agora vai acreditar que a Bíblia está mentindo para você e que o artista está falando a verdade. Gente, isso é possível? Não. Eu não sei em quem você quer acreditar, mas eu prefiro acreditar na palavra de Deus. A tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. Se as pessoas deste mundo falarem algo que está na palavra, ok, concordo contigo. Mas se as pessoas do mundo me disserem algo que está contra a palavra, eu respeito sua opinião, respeitamos sempre, respeitamos o seu jeito de pensar, respeitamos o seu jeito de falar, mas não acredito, e para mim ainda é uma mentira que você está falando, porque a tua palavra é verdade, a tua palavra, a palavra de Deus, não a tua. Você está entendendo, sim ou não? Então você não pode ser um cristão bobo, não. Porque está cheio de cristão bobo. Está cheio de cristão que se deixa enganar por qualquer coisa. Você não pode se deixar enganar, porque você tem a palavra, você tem a tradição. Não se deixe enganar. Amém. Cuidado que hoje em dia tem muito pregador que a pregação dele inteira é só psicologia. A pregação é bonita, emociona. A pregação inteira é coach. A pregação inteira é falando bonito e me arrepiando. Ai, que palavra linda, ai, que arrepio. Mas não tem nada de palavra de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Que os teus ouvidos estejam atentos à palavra.
Não fique indo atrás de falácias, vá atrás da palavra, mesmo que essa palavra seja dura para você. Porque às vezes a palavra é dura, é verdade ou não é? Eu toda vez que estou vindo aqui, eu passo numa casa ali, e eles estão me esperando para dar uma benção, aquela coisa toda. E tem um casal que falou que está acompanhando as madrugadas, que está ouvindo a palavra de Deus. Eu achei tão bonito. Eles falaram: Frei, nós precisamos casar, porque nós ouvimos muita palavra de Deus e nós vamos casar. Você pode celebrar o nosso casamento? Eu falei: ixi, agora complicou. Agora complicou. O importante é que vocês casem. Não importa se é com Frei Gilson ou sem Frei Gilson, casem. Mas o mais bonito foi o que eles me disseram assim. E Frei, sabe de uma? O marido falando, hein? Eu já falei para minha mulher: nós não se toca mais, nós estamos em quarto separado até nós casar. Para o mundo isso é loucura. Para o mundo isso não existe. Mas a tua palavra é verdade. E eu quero seguir tua palavra. E eu até brincava com ele, que ele falava assim: Frei, você não acredita. A mulher falou que tinha perdido o documento, fui atrás do documento para nós poder casar. Resumindo, o documento não estava lá, ela já tinha pegado o documento estava em casa. Aí sabe o que eu falei para ele? É porque Deus quer que você viva mais castidade ainda, é por isso que está demorando. Veja, seguir a palavra de Deus nem sempre é fácil, mas é o melhor caminho para fazer, é o melhor caminho para seguir. A palavra de Deus, como nós lemos na primeira leitura que eu li agora, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 18, a palavra de Deus não é só para passar a mãozinha na nossa cabeça, a palavra de Deus também é para corrigir, a palavra de Deus também é para ensinar, amém? Quem aqui durante esses 40 dias, lá no Rosário, diante da palavra, foi sendo corrigido por Deus? Levanta a mão. Eu só vi os comentários de vocês na internet. A gente acorda de madrugada já levando lapada, logo cedo. Porque a palavra de Deus não é só para passar a mão na sua cabeça. A palavra de Deus é para fazer você crer em Jesus, é para corrigir, é para te ensinar, porque ela quer que você vá ao céu. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 35. Mateus 24, 35. O que está escrito aí? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os artistas passam, meu filho, os youtubers passam, os políticos passam, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus é para sempre. Muita gente morre, ninguém nem lembra da criatura, passou um mês e todo mundo já esqueceu. A palavra de Deus, ela continua e ela não para, ela não passa. Amém. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E por que a palavra é tão forte? Por que ela é tão forte? Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que está escrito aí? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o que, gente? Pega aí sua Bíblia, pega aí sua Bíblia. Levanta a sua Bíblia. A Bíblia está dizendo que a palavra de Deus é o quê? Não está morta.
Quando você abre a Bíblia, claro, isso aqui é um livro, só que as palavras que este livro contém são palavras que estão vivas, e quando você lê, quando alguém prega, você sente que Deus está aqui falando com você nesta hora, sim ou não? Essa palavra está viva. A palavra de Deus continua falando, a palavra de Deus continua agindo, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. A palavra de Deus, ela vai separando você, o que é do mundo, o que é de Deus, o que é da carne, o que é do Espírito, o que está certo, o que está errado. Não tem como, vai ler Bíblia, vai escutar uma pregação verdadeira, não tem como. A palavra de Deus começa a dividir você, mostrar o que você está certo e o que você está errado. Ela entra na tua mente, ela entra no teu coração, e ninguém consegue se esconder dela. Tem gente que gostaria de fazer assim: não me fala de Bíblia. Ninguém consegue se esconder dela, porque ela está viva. A palavra de Deus está viva. Aplaude essa palavra. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. O que está escrito aí? Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouvistes, e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. E essa palavra age em você. Não é palavra dos homens, é palavra de Deus. Diga comigo: não é palavra dos homens, é palavra de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Qual é a verdadeira fé? A verdadeira fé se baseia na tradição dos apóstolos. A verdadeira fé se baseia na palavra de Deus, amém? E a verdadeira fé se baseia na igreja. Então, 3 coisas: magistério, ou melhor, tradição, Bíblia, magistério. Diga comigo: tradição, Sagrada Escritura e magistério. Podemos até dizer sagrada tradição, Sagrada Escritura e sagrado magistério. A fé católica está apoiada nesse tripé, amém? Vamos agora falar sobre a igreja, porque qual é o problema do mundo de hoje? Veja se vocês já escutaram isso: não precisa ter igreja. Já ouviram isso? Você reza em casa. Já ouviram isso? Placa de igreja não salva ninguém. O que esse placa de igreja não salva ninguém quer dizer, na verdade? Não importa a igreja que você está, sim ou não? Já ouviram isso? O importante é você ser feliz. Gente, esse mundo, eu vou te falar, viu? O importante é ser feliz. Como se pudesse ser feliz sem a verdade. Como se você pudesse ser feliz sem Deus. Pergunta para quem está do seu lado e diga: será que está certo isso? Será que tanto faz e tanto fez a igreja que você está? O que vocês acham? Abra sua Bíblia, vamos ver na Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala. Mateus 16, 18.
Mateus 16, 18. Eu trouxe vocês para o versículo que Jesus diz ele que vai fundar uma igreja. Eu, Frei Gilson, nunca fundei uma igreja e nunca vou fazer isso, porque eu não tenho autoridade para isso. Aliás, um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte: por que você não funda uma igreja? Você é um homem reconhecido, você é um homem famoso, você é um homem que conseguiria atrair muita gente. Napoleão até que respondeu uma coisa interessante: eu não fundo uma igreja por duas questões. Primeiro, para fundar uma igreja, você precisa morrer numa cruz por ela. Segundo, você precisa ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Então não dá para fundar uma igreja. Agora eu pergunto para você: você acha que Cristo pode fundar uma igreja, sim ou não? Ele morreu numa cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele pode fundar uma igreja? Mateus 16, 18, leia comigo. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o quê? Eu não entendi, edificarei o quê? Só uma perguntinha para vocês. Está falando aqui as minhas igrejas? Então é só uma igreja? E outra perguntinha: essa igreja está solta no mundo ou ela está sobre alguém? Sobre Pedro. Duas coisas importantes: não são várias igrejas, uma, como em outras passagens, uma só fé, um só batismo. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Um Deus que é trino, uno e trino, não iria fazer várias igrejas. Ele que é Deus uno, ele só poderia criar uma igreja. Várias igrejas significa uma não concordando com a outra, uma brigando com a outra. E é assim ou não é na realidade? Deus, isso não poderia ter vindo de Deus. Deus só poderia ter feito. Até porque se essa uma vem dele, logo ela é a verdadeira, logo ela é a que Deus quer. Então não tem por que criar várias, porque uma só resolve a nossa vida, uma só. E a igreja é de quem? É de Pedro. Ele está falando, a minha. Então, três coisas. Diga, bota assim o primeiro dedo. Primeira, diga comigo, primeiro. A igreja é dele e não é de Pedro. Portanto, a igreja é de Cristo e não dos homens. Segundo, não são duas ou mais igrejas, mas uma igreja. Terceiro, esta igreja, que é dele e que é uma só, está sob a pessoa de Pedro. Só que detalhe, Pedro não ia viver para sempre. Você acha que Pedrão ia estar aqui até hoje? Quem é Deus é Jesus, não é Pedro. O que aconteceu? Pedro morreu e ficou Lino no lugar de Pedro. Lino, Cleto, e aí eu não sei os outros. E foi. E ano foi passando, e os homens foram morrendo, e sempre foi alguém sucedendo Pedro, até chegar Papa João Paulo II, Bento XVI, Francisco. Isso se chama o quê? Sucessão de Pedro. O Papa é o sucessor de Pedro. É por isso que nós respeitamos o Papa, é por isso que nós respeitamos o Sumo Pontífice, porque ele recebeu a missão de ser o sucessor de Pedro. E quem são os bispos? Na sua diocese tem bispo, sim ou não?
Dá uma salva de palmas para os seus bispos. Eles são os sucessores dos apóstolos. A verdadeira igreja tem sucessão apostólica, amém? Sim ou não? A tua igreja, há mais de 2000 anos, ela carrega uma sucessão apostólica que nunca foi interrompida na história. Mas os papas que eu tenho visto, tem alguns defeitos, os bispos têm defeito, o papa tem, os padres têm, todo mundo tem defeito, meu filho. Todo mundo tem pecado, mas a promessa continua. Leia o versículo 18. Agora vem uma promessa forte. Versículo 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Agora vem uma promessa. Leia a promessa, eu quero ver vocês falando a promessa para a nossa igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Promessa de Jesus Cristo. Vão tentar derrubar a igreja, mas eu prometo, a igreja verdadeira de Jesus Cristo nunca vai acabar, nunca ninguém vai destruir, nunca, 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 nunca. É promessa de quem? De Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Mas quem me garante que essa igreja não vai errar? Quem me garante que esses homens da igreja não vai errar? Jesus prometeu. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. O que está escrito aí? Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo do quê? Da verdade. Ergue tua mão bem alto e diga obrigado pela igreja. Se não fosse a igreja, você não estaria aqui hoje não, meu filho. Diga comigo, a igreja que o meu Jesus fundou, a palavra está dizendo, e a palavra não é palavra de homens, é palavra de Deus. Esta igreja é coluna e sustentáculo da verdade. O que a igreja te mostrar, meu irmão, o que a igreja te ensinar, segue fechando os olhos, segue, porque você está seguindo a verdade. Naquilo que a igreja ensina sobre moral e fé. Se a igreja for inventar de falar de política, ela pode errar. Se a igreja for falar de matemática, ela pode errar. Se a igreja for falar de algumas outras coisas, ela pode errar. Mas quando a igreja fala sobre fé e moral, a igreja tem que se basear na tradição dos apóstolos e ela tem que se basear na palavra. Então ela não erra, ela vai se basear sempre nos apóstolos e ela vai sempre se basear na palavra de Deus. Segue a igreja. Amém. Eu não concordo com a igreja. Funda a sua, ué. Eu não concordo com a igreja porque
só pode casar uma vez. Mas preste atenção, o fundador da igreja em Mateus 19 falou que pode só casar uma vez. Quem é doido de mudar isso? Se ele é o dono, se ele é o chefe, se ele é o fundador, não tem papa, não tem bispo que pode mudar a palavra de Deus, minha gente. A igreja segue a palavra de Deus. Agora, se você quiser casar 10 vezes, aí você cria a sua igreja. Aí você fala, na minha igreja pode casar quantas vezes você quiser, aleluia. E você ainda vai, você e quem você trouxer para essa igreja, para o quinto dos infernos. Porque a tua igreja seria uma igreja humana, diabólica, que a sua palavra é o seu desejo. A igreja não fui eu que fundei. Eu tenho que obedecer ao que o fundador mandou. E ele deixou uma palavra, ele deixou um ensinamento, ele deixou uma doutrina. Gente, tem coisas que eu também acho difícil na igreja. Tem coisas que também eu acho difícil na palavra. Mas a quem eu irei, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Só Tu tens palavras de vida eterna. Olha para quem está do seu lado e diga, olha, ser católico não é fácil não. Mas diga para ele, mas porque não é fácil? É que é bom. A gente está na verdade. E nós vamos permanecer na verdade. Quem aqui quer morrer católico? Quem aqui quer morrer fiel à igreja? Amém, amém. A verdadeira fé. Aprenderam o que é a verdadeira fé? A verdadeira fé se apoia onde? Na sagrada tradição, na sagrada escritura e no sagrado magistério. Agora, o que é a verdadeira fé? Uma palavra importante, está no catecismo da Igreja Católica. Diga comigo, fé é adesão a uma palavra e a uma pessoa. Você entendeu isso? Eu quero que você decore. Diga comigo, fé é adesão a uma palavra e a uma pessoa. Então tem gente que tem fé, diz que tem fé, mas não adere a Jesus, faz coisas que Jesus não gosta. Que raio de fé é essa? Fé é aderir uma pessoa. Fé é aderir Jesus Cristo. Um dia eu parei no aeroporto, estava lá no aeroporto, começou a chegar a pessoa aqui, pessoa ali, tira a foto com o freio, papapá. Quem estava na minha frente falou assim, eu estou vendo que você é um pouco famoso. Eu falei, não, tal, pá. Conversa vai, conversa vem, começamos a puxar assunto, aí eu já aproveito para tentar evangelizar. E aí, você é o quê? Você é católico? Aí ela falou uma outra denominação, mas também sou católico. Aí dá um parafuso na minha cabeça assim. Aí eu falei, olha, eu não entendo, eu entendo essa denominação que você está seguindo. O que eu só não entendo é quando você diz que também é católico, porque não dá para ser católico e ser dessa daí que você está falando. E sabe por que não dá? Porque essa que você está falando, eu conheço ela crê nisso, ela acredita nisso, ela acredita naquilo, e a igreja a católica, que não crê nessas coisas. Então como é que você pode estar nas duas? Se uma contradiz a outra, não tem como. Eu respeito o que você está vivendo, só que não bagunça as coisas, cada coisa no seu quadrado. Escutem o que eu estou falando.
Padre Jonas pregou aqui por muitos anos o que eu vou falar agora. Nem era para eu falar essas coisas. Mas no sistema do anticristo, o desejo é um governo único, uma moeda única e uma religião única. Ah, mas uma religião única parece bom. Não, cuidado. Quem vai querer essa religião única não é Deus, é o sistema do anticristo. E no sistema do anticristo, o que se faz? Ah, a gente pega todas, bota no liquidificador e vê o que dá. Então a gente acredita em tudo, a gente acredita no que o católico pensa, a gente acredita no que o outro pensa, a gente acredita em tudo. A gente bota tudo no balaio e a gente crê tudo, porque a gente tem que ter respeito. Respeito é uma coisa, e nós sempre vamos respeitar. Agora nós não podemos trocar a verdade por esse tipo de religião, que não é nenhuma coisa nem outra. A nossa fé está baseada na igreja que Jesus Cristo fundou, em Mateus 16. Você está entendendo, sim ou não? Vai nessa conversinha não. Você precisa da igreja. Porque se você não precisasse de igreja, Jesus não tinha fundado a igreja. A igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, amém? Agora é preciso aderir à pessoa de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículos 68 a 69. João 6, 68 a 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens palavras da vida eterna. Eu quero que todo mundo diga isso bem alto. Respondeu-lhe Simão Pedro. Mais forte. Respondeu-lhe Pedro: Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Em outras palavras, o mundo de hoje está oferecendo muita coisa para você. Sim ou não? A quem você quer seguir? O mundo de hoje tem feito muitas propostas. Muita gente dizendo isso e aquilo, mas que do teu coração brote sempre esse desejo: a quem nós iremos? Veja, a quem? Uma pessoa. Então nós não estamos presos simplesmente a uma doutrina, nós não estamos simplesmente presos a um código de normas, nós estamos presos a uma pessoa. A quem nós iremos? Se só Jesus tem palavras de vida eterna, eu não posso sair de Jesus, eu não posso desgrudar de Jesus. Em Jesus está a minha salvação, em Jesus está tudo que eu preciso. Então eu quero dizer para todos que estão aqui: não desgruda de Jesus, não desgruda de Jesus, e vai ser salvo você e sua família. Aquele que crê em Jesus será salvo, tu e toda a sua família. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Olha para ele, balance e diga: aconteça o que acontecer, meu filho, nós não vai desgrudar de Jesus. E nós não vamos desgrudar da igreja de Jesus, porque nela está a verdade. A quem nós iremos, Senhor?
Se só tu tens palavras de vida eterna. Amém. A glória a Deus, glória a Deus. Última palavra. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 24. Fé é aderir Jesus e aderir sua palavra. Diga comigo, fé é aderir Jesus, a pessoa de Jesus e a sua palavra. O que está escrito aí em Mateus capítulo 7, versículo 24? Aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Quando você ouve a palavra de Jesus, quando você coloca em prática a palavra de Jesus, você coloca a sua vida sobre a rocha, você coloca a sua vida sobre Ele. Eu pergunto para todos que estão nesse rincão, todos aqui, querem colocar a sua vida sobre a rocha que é Jesus? Está parecendo não? Todos aqui querem colocar a sua vida sobre a rocha que é Jesus? Então preste atenção. Versículo 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, investiram contra você, veio enchente sobre você, a enchente das heresias, a enchente das ideologias, a enchente deste mundo, veio tudo sobre você. Investiram contra aquela casa sobre você, ela porém não caiu, porque estava edificada na rocha que é Jesus. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus um dia vai voltar para buscar a sua igreja, sem mancha, sem ruga. Diga aqui comigo, eu quero, Jesus, permanecer até o fim, na tua palavra, na tua verdade. Fica de pé. Creio em Jesus. Eu nasci de Deus. Eu nasci de Deus. E saibam todos que eu amo meu Senhor. Eu amo meu Senhor. Diga isso, guardo sua lei. Guardo sua lei. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E saibam todos. E saibam todos que eu amo meu Senhor. Na, 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 na. Vai, eu venço o mundo. Eu venço o mundo. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. E a minha vida? A minha vida só tem sentido. Só tem sentido. Se está na rocha. Se está em Jesus. E
essa é a vitória que vence o mundo. que vence o mundo. E esta é a vitória E essa é a vitória que vence o mundo. que vence o mundo. A nossa fé, a nossa fé. A nossa fé, A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. sabe o que me vem na cabeça agora? É que por causa dessa fé, alguém chegou para Pedro um dia e disse para ele assim: meu amigo, a gente já matou o seu mestre. Se você não parar, a gente vai prender você. E eles falavam para Pedro, o que Pedro fazia? Aquele homem medroso, que um dia uma mulher perguntou para ele: você não é um daqueles? Ele disse: eu não. Uma mulher. Tenho nada a ver com ele, nunca vi ele na minha vida. Ele negou 3 vezes. Mas depois todos os apóstolos receberam o Espírito Santo e criaram uma ousadia vinda do céu que nada mais parou eles. E agora chegavam para Pedro e falavam: olha, os governadores, os políticos da época, vamos prender você, Pedrão, se você não parar. Eu não vou parar, vocês podem me prender. E Pedro pregava, e Pedro era preso. Há um momento na Bíblia que diz a Bíblia que Pedro estava cercado por 16 guardas. A cada passagem tinha guardas. Ao total 16 guardas. Diz a palavra que em determinada hora um anjo apareceu, tirou as cadeias de Pedro, e Pedro passou por todos os guardas e depois estava em cima do telhado pregando de novo. Pregando de novo.